Boa noite a todos, me ouvem bem? Boa noite. Boa noite, Mércia. Tudo bem? Vamos lá convidar o André. Só estou dando um tempinho. Tudo bem, gente? Tudo bem, Mércia, Karina, Ju, Flávia, Salles Miguel. Meus focinhos molhados, amo. Que bonitinho. Boa noite, José Silvano Borges, J. Silvano Borges. Delícias da avó Mili. Só estou aguardando um minutinho para ver se o doutor André entra. Vou ver se ele já entrou. André, se você me ouve, pode se convidar. Senão, só vou dar um tempinho para te chamar de novo, que eu não consegui te achar aqui. Boa noite, tudo bom? Animados sobre um assunto muito interessante, que é aba. Vamos ver se agora eu consigo chamá-lo. Ainda não consegui. Vamos lá. Tudo bem, gente? Olha, esse mês de maio está bem, boa noite, Ciliane, bem intenso por conta do mês de conscientização da síndrome de Prader-Willi. Andréa Nicolini, boa noite. E estamos com uma programação intensa mesmo de postagens diárias, de várias lives. E é isso, com muitos assuntos a serem tratados, porque a síndrome é bastante complexa, multidisciplinar, então a gente tem muito assunto mesmo. Vamos ver agora se o doutor André... Vamos lá, peraí. Oi, Diego! Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, peraí. Não estou conseguindo. Mércia, pode mandar uma mensagem, alguma coisa assim para ele? Obrigada, parabéns pelas lives, todas ótimas. Nossa, os profissionais são maravilhosos. É muito bom, né? A gente ouvi-los, ter essa oportunidade com tempo de ouvir. Oi, Diego. Ótimas lives, estou adorando. E é bom, assim, que antes de fazer, a gente estuda um pouco, então eu estou relembrando as coisas, está me obrigando a estudar, né? E isso é tão bom a sempre refrescar na memória as questões da síndrome, porque é muita coisa para a gente aprender, né? A gente acaba estudando mesmo. Mércia, você consegue falar com ele? Será que ele está confuso? É pelo IABA, mas estou tentando chamá-lo e eu não acho. Peraí, vamos de novo. Não é IABA _ MS? É só IABA. Se eu colocar IABA, eu acho, não acho? E também, se ele estivesse me vendo, ele pode também se convidar. Peraí, deixa eu tentar de novo. Não. Tá bom, vê aí. Eu acabei de falar com ele pelo WhatsApp, só que eu não quero sair e desconectar, porque já todo mundo entrou. Vê aí se você consegue. Por favor.
Estou pedindo esse favor à Mércia, porque o doutor André é sobrinho dela, tá, gente? E ela é cheia de orgulho. Sobrinho ou primo, Mércia? Primo? Não, sobrinho. Oi, Lu. Oi, Jean. Só estou dando um tempinho porque eu não estou conseguindo convidar o André. Não estou achando ele, né? Como se ele não tivesse entrado ainda. Não sei se ele está com algum problema de conexão, alguma coisa. Pedi para a Mércia dar uma olhadinha lá no WhatsApp dele. Oiê! Estamos aqui de novo. Quinta-feira, outra live. Oi, Jean. Mês intenso de postagens, de lives, porque é muito importante a conscientização, a informação. E a gente está conseguindo muitos frutos, sabe? Pessoas que estão querendo fazer o diagnóstico, que tem a desconfiança. Muita informação legal. Muitos frutos, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele de novo. Peraí, rapidão. Não. É com letra maiúscula, não. Não, não é com letra maiúscula. Aqui. Não, não é. Não sei o que houve. Oi, Alexandra. Olha, gente, me lembrei que a Alexandra entrou. Quem já fez o depósito do desafio da doação, hoje eu já embrulhei os kits todos, estou muito feliz. Mércia, você quer participar ao vivo da live, é isso mesmo? Já embrulhei os kits todos, só estou colocando os endereços e logo logo já vou postar, tá bom? Tá muito bonitinho cada kit, eu estou muito agradecida. O Iaba convidou você para fazer uma transmissão? Vamos lá. Ué, deixa eu ver se eu consigo chamá-lo, peraí. Iaba, não consigo. Mas ele me convidou para fazer, então como eu aceito? Oba, ansiosa para receber. Ele está esperando você entrar. Eu já estou aqui. É estranho isso, né? Eu já estou aqui, né? Ele me fez... peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Será que ele precisa seguir o perfil para a gente poder se comunicar? Não, né, gente? Deixa eu ver aqui. O que eu faço? Chamar. Então, eu não consigo localizar o Iaba. Olha aqui, vamos lá. Iaba. Não. Ô, Mércia, fala pra ele... Oi, dona Helenice, quanto tempo? Fala pra ele que ele não pode estar ao vivo. Ele só precisa entrar no Instagram. Será que é isso? Que se ele estiver ao vivo, eu não consigo. Eu acho que ele está ao vivo, então não é ele que tem que estar ao vivo, ele só tem que entrar no Instagram. Porque aí eu convido ele. E eu vejo que ele entrou aqui, entendeu? Fala isso para ele, Mércia, para ele não estar ao vivo. Senão ao vivo com ao vivo a gente não consegue se chamar. Fala para ele sair do ao vivo e só entrar no Instagram. Que aí eu vejo ele aqui. Thaís.
Miguelzinho, estão sem som, não é possível. Tô falando aqui a beça, Bruna. Aqui com som. Ah, que bom. Mércia das Graças. Mércia, você quer participar? Som bom, que bom. Assunta, tudo bem? Como foi sua apresentação? Estamos com som, Lu Costa. Ei, Mércia, diz para ele que ele não pode estar ao vivo. Se ele estiver ao vivo, eu não consigo chamá-lo. Ele tem que sair do ao vivo e entrar no Instagram. É só isso, porque eu vejo quando ele entrar, eu convido. Ah, que bom. Vai ser sobre o que a live? Sobre ABA, análise do comportamento aplicada. Técnicas, e aí o André vai explicar melhor sobre minimizar os comportamentos que a gente acha bastante desafiadores. Ah, Iaba entrou! Graças a Deus! Ai, que maravilha! Iaba.ms, é isso aí, aqui. Agora sim! Convidei. Aceitar, aceitar. Tá vindo, tá rodando. Oi! Olá, Oi, André! Liane, tá me ouvindo? Tô te, tô te, Boa tô noite, te ouvindo, boa noite. boa noite, Agora vai, Lu Damiani. Tudo bem? tudo já? A gente vai se Diego, dá tempo sim, depois você fala comigo Liane, de você tá me adquirir o kit. ouvindo? André, eu acho que a sua conexão tá um pouquinho assim, mas eu acho que agora Oi? vai engatar. Tá me ouvindo bem? Tá, vamos lá. Não, acho que tá me ouvindo? Acho que a sua conexão tá um Agora eu tô te ouvindo pouquinho. bem. Parece que pegou, tá bacana a conexão. Você tá me escutando? Tô escutando, só a imagem que às vezes dá uma congelada, mas a gente pode seguir, tá bom? Se você por acaso não me ouvir em algum momento, aí você sinaliza que eu refaço a pergunta. Ou se você quiser sair e entrar de novo, não tem problema. Eu acho que a conexão dele não tá tão ok. Vamos aguardar. Oi, Sol! Dona Helenice Silvestre, aqui devo a honra. Bom, vamos ver se o André. André, se você me. Ah, agora foi. Sugere. O som é que agora não está vindo. Sugere a ele tirar o quê? Não estou ouvindo. André, se você me ouve. Não, eu não estou te ouvindo. Se você me ouve. Ah, agora a imagem está ótima. O som é que não está vindo. Sugere a ele tirar do Wi-Fi e colocar no 4G. Você me ouve, não? Não escuta nada? Onde está seu fone? Você está sem fone? Fone. Não, você não tem fone?
Oi, me ouve agora, André? Me ouve? Oi, André. Não, não estou te ouvindo. Não. Ó, você não quer sair e entrar de novo? Isso. Tá, e a aba saiu. Vamos lá, peraí. Muita calma nessa hora. Vamos conseguir. Assim que ele entrar de novo, eu convido. Gente, muito obrigada, desculpa. Obrigada pela paciência. Mas essas coisas acontecem. Escreva, Liane. Ah, sem som. Oi, Cláudia. Iaba e outras pessoas entraram na solicitação. Ah, beleza, pronto. Aqui. Opa, convidar. Agora vai, gente. Agora vai. Pensamento positivo. Agora vai. Isso. Ai, tô te ouvindo agora. Tô te ouvindo. Agora eu te escuto. Ai, Tá me aleluia. ouvindo? Sim. Ah, finalmente. Tudo bem. Finalmente vamos conversar, Eliane. Vamos, que bom. Olha, Tudo vamos. jóia? Como você está? Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito boa noite a você. É, Antes, vou fazer umas recomendações rapidíssimas, porque eu sou mãe de uma criança com Prader-Willi, então, e ela está dormindo calmamente. Uhum. Mas, se ela acordar, eu vou precisar sair daqui para colocá-la na cama novamente. E aí você pode continuar, fica à vontade. Eu falo isso para todo mundo com quem eu converso a essa hora, porque eu coloco ela na cama e assim, até hoje ela não acordou. Ontem, na live com a doutora Simone, ela abriu a porta e veio. Mas aí também foi tranquilo. Eu coloquei coloquei na cama e aí voltei e deu tudo certo. Ai, que bom que deu certo. O André, é, eu antes também me descrevo, acredito que não tenha ninguém com deficiência visual aqui, mas eu sempre me descrevo. E aí depois você faz o mesmo e eu vou te apresentar, tá, para as pessoas. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos castanho escuros, estou usando óculos com um aro rosado, uma blusa azul marinho e atrás de mim tem uma parede que imita tijolos. Bom, meu nome é André, eu sou um rapaz branco, de cabelos medianos, castanhos escuros. Atrás de mim tem uma parede, na verdade não é bem uma parede, é uma estante com alguns livros aí. As pessoas vão achar que é aquelas telas que imitam coisas no fundo, mas não é minha estante mesmo. E, bom, é isso. Que bom. Olha, doutor André Varela, ele é psicólogo pela Universidade Federal de São João del Rei, ele é mestre em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, com período na Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, e pós-doutorado em comportamento humano. E ele é diretor do IABA, esse perfil que eu convido todo mundo a seguir, que é fantástico, sobre aba, que ele vai explicar daqui a alguns segundos, né? É iaba.ms, depois no final a gente confirma. É pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino e é editor associado da Revista Brasileira de Análise do Comportamento.
E aí eu já quero começar, André, por favor, o que é ABA? Bom, vamos lá. Liane, essa é uma pergunta importante, né, da gente esclarecer, especialmente para a comunidade na qual você está representando nesse momento, né, os familiares e as pessoas que têm síndrome de Prader-Willi, que talvez assim a gente precise divulgar um pouco mais as possibilidades de intervenções comportamentais para essa população, que é o que a gente vai tratar um pouquinho hoje, né? Então, para a gente falar de que tipo de intervenção é essa, de que maneira que a ABA pode ajudar pessoas com síndrome de Prader-Willi e os familiares também, vamos então esclarecer o que é a análise do comportamento aplicada, né, a ABA. A ABA é uma sigla para análise do comportamento aplicada, só que no inglês, Applied Behavior Analysis, e nada mais é do que uma ciência do comportamento humano, é uma ramificação da psicologia científica que se chama análise do comportamento, no qual é uma ciência que estuda o comportamento humano e desenvolve aplicações para tentar melhorar a vida das pessoas de alguma maneira, né? Então, enquanto uma ciência que tenta melhorar a vida das pessoas, é uma ciência que lida com comportamento. Então, é por isso que tem o nome de aplicada, né? Análise comportamental ou análise do comportamento aplicada. Então, essa ciência ela vai tentar entender por que a gente se comporta da forma como a gente se comporta, o que faz a gente aprender novos comportamentos, né? Então, é uma ciência que é muito conhecida como uma ciência também sobre aprendizagem, né? A ideia de comportamento e de aprendizagem está muito próxima, né? Quando a gente aprende algo, na verdade a gente está aprendendo comportamentos novos, né? Então, é uma ciência que tenta entender o universo do comportamento, o universo da aprendizagem, e a ABA, enquanto uma ciência aplicada, ela vai tentar desenvolver intervenções, tecnologias comportamentais para desenvolver habilidades, desenvolver comportamentos novos ou resolver problemas humanos, no qual o comportamento ele tem um papel importante, né? Então, a grosso modo, é uma ciência que estuda o comportamento humano e tenta desenvolver estratégias para a gente conseguir ter uma vida melhor, né? Uhum. Eu estava lendo sobre alguns documentos, né, que fazem as explicações sobre as terapias na síndrome de Prader-Willi e especificamente sobre ABA. E aí, num documento que eu li, uma especialista em ABA ela estava dando um exemplo para esclarecer as pessoas sobre o que é. E aí eu vou descrever esse exemplo e aí você me explica um pouquinho sobre ele, o que você acha sobre ele. Porque é um pouco na prática, né? Ela diz o seguinte, e isso acontece mesmo, ela pegou um exemplo maravilhoso, porque além de especialista em ABA, ela também é mãe de uma pessoa com a síndrome. Então, ela pegou um exemplo que a filha adorava festa de aniversário, mas todas as vezes que ia à festa de aniversário, ela se sentia muito ansiosa por esperar a hora de comer o bolo. E aí ficava com as mãos suando, se cutucando, não interagia com as pessoas, não brincava, não se divertia. Então aquela criança, aquela jovem, que era uma criança adorável, alegre, que conversava com todo mundo, ficava em um estado tão ansioso e tão ruim para ela mesma de sofrimento por conta dessa expectativa de comer o bolo. E aí ela estava programando a própria festa de aniversário da filha. O que ela fez? Depois de passar por todas essas experiências repetidas vezes, ela decidiu convidar as pessoas e cantar o parabéns logo no início da festa. Então a criança perguntou por 15 minutos só quando seria o bolo, teve o parabéns, os convidados cantaram o parabéns, ela comeu o bolo e depois ela passou 2 horas tranquila e satisfeita brincando. Esse foi o exemplo que ela deu. O que você me diz disso? Isso é ABA? Isso é uma análise de comportamento aplicada para essa situação? É um ótimo ponto de partida, né, para a gente começar a conversar sobre ABA, né? A ABA é muito famosa nas intervenções no campo do autismo e as pessoas, inclusive, usam uma terminologia errada chamando ela de método, né? Mas ABA não é método. A ABA é um conhecimento científico que a gente aplica onde o comportamento está aí acontecendo e onde ele é relevante para nós, né? Então, nesse exemplo que você colocou, eu imagino que muitas pessoas devem já ter passado alguma coisa parecida com esse exemplo, né? Os familiares de Prader-Willi já devem ter vivido essa experiência de alguma forma, ou algo semelhante. Então, sabe o tanto que isso pode gerar situações assim de difícil manejo para os familiares, né? De ter a pessoa ali que está preocupada com comida, que está perguntando muito sobre, que está interessada em comer o bolo. Então, olha só, a gente está lidando com uma situação que envolve comportamento, né?
a gente está tendo um comportamento ali de interesse excessivo, né, a busca excessiva por comida, que é muito comum na síndrome de Prader-Willi, está lá acontecendo numa ocasião social especial, né, que seria uma festa de aniversário, e aí, no exemplo que você colocou, a mãe, pelo visto, conseguiu resolver a situação antecipando o parabéns, né? Então, em vez de ficar 2, 3 horas ali na confraternização e deixar o parabéns para o final, ela antecipou o momento do parabéns e evitou uma série de problemas ao fazer esse manejo, né? Ela mudou ali a ordem dos eventos, né? Enfim, isso tem alguma coisa a ver com comportamento? Tem, porque a pessoa está fazendo ali, a mãe no caso, né, ela planejou os eventos de tal forma em que ela observando o que acontecia, ela conseguiu mudar aspectos do ambiente para alterar, de alguma forma, o comportamento ali da filha dela de uma maneira positiva, para auxiliar ela a lidar com uma situação que para ela é difícil, né? E aí onde que a gente poderia achar a análise do comportamento aplicada à aba aí? Bom, essa mãe provavelmente ela observou o comportamento da filha em várias outras ocasiões do passado, né? Várias outras festas de aniversário. E aí ela deve ter percebido que esse comportamento ele acontecia durante um período muito longo, ou a busca por comida, perguntar por comida, conversar sobre comida, poderia estar acontecendo bastante e na ocasião do bolo, né, de cantar o parabéns, a mãe deve ter observado que após esse momento, a situação mudava, a criança parava de perguntar sobre o bolo, ficava mais tranquila e, inclusive, começava a aproveitar um pouquinho a festa, né? E aí, olha só, mas se o parabéns fica mais para o final da festa, acaba que ela nem mesmo aproveita um pouco a diversão da festa, porque ela passou boa parte ali preocupada com o bolo, né? Então, o que a mãe fez? A mãe observou o comportamento, alterou algum aspecto do ambiente e conseguiu observar que isso tinha uma mudança sistemática, uma mudança positiva ali no comportamento da filha, né? Então, isso é um tipo de aplicação da análise do comportamento. Aí é bom usar esse exemplo, Liana, até para a gente entender que a análise do comportamento é isso, a aba é isso, né? É uma ciência que busca resolver problemas práticos com base no conhecimento que nós temos sobre comportamento humano. E esse conhecimento, né, essa ciência, ela estuda exatamente isso, a relação do nosso comportamento com o nosso ambiente, né? Com o meio no qual a gente está inserido, seja o ambiente físico ou o ambiente social. Então, são estratégias que a gente pode dispor, que a gente pode colocar em prática com base na relação do nosso comportamento com o ambiente. Então, a gente altera o ambiente e aí a gente observa mudanças no comportamento, né? Então, é um conhecimento que a gente tem sobre esses fenômenos, né? De que maneira que o ambiente social, que maneira que o ambiente físico pode influenciar os nossos comportamentos. A gente conhecendo muito bem sobre isso, nos coloca em boas condições de planejar mudanças no ambiente para a gente conseguir fazer com que o comportamento mude, né, em direções que sejam interessantes, em direções que sejam saudáveis para a pessoa que está se comportando. Para todos nós, na verdade. Tem uma idade aqui, uma pergunta. A partir de qual idade você indica a análise aplicada? Se tem uma idade? Isso. Essa pergunta ela é muito importante. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Né? O Pedro Miguelzinho ele estava fazendo essa pergunta, é uma pergunta muito boa. Né? A aba não tem idade, é para todas as idades. A gente sempre diz assim, bom, se o comportamento tem algum papel importante na situação que a gente está vivendo, então a aba pode provavelmente ser útil, ela pode provavelmente ajudar. Então, nos casos, por exemplo, de transtornos do espectro autista ou outros distúrbios do desenvolvimento, a gente tem vários estudos que mostram que intervenções precoces, né, muito cedo na vida da pessoa, elas surtem resultados excelentes, elas proporcionam resultados sobre o desenvolvimento da pessoa de uma maneira mais robusta. Mas existem estudos que também mostram que na juventude, na fase adulta, a gente também tem resultados positivos das intervenções comportamentais. Então, elas não têm nenhuma restrição em relação à idade. Tá? O que a gente precisa entender é que a gente precisa de ter profissionais qualificados, né, preparados para fazer um bom uso dessa ciência, né? E a partir de então, se a gente está lidando com algum problema no qual o comportamento tem um papel relevante, a gente vai tentar usar essas estratégias, esse conhecimento científico para poder produzir mudanças comportamentais e ajudar a pessoa que está precisando. Outra pergunta, quem são os profissionais que podem conduzir a aba? São profissionais ou são os cuidadores próximos à família?
Essa é uma outra pergunta muito boa, tá? A via de regra, né, a aba, ela é ensinada do contexto brasileiro nas faculdades de psicologia. Na verdade, se ensina muito pouco de aba nas faculdades de psicologia, se ensina um pouco de análise do comportamento, que é essa ciência geral. Então, normalmente, as pessoas que estudam muito aba, elas tiveram uma formação de psicologia, mas quem pratica a aba de forma ética, responsável, necessariamente precisou fazer formação de pós-graduação, tá? Então, uma das formas que a gente tem para identificar profissionais qualificados é identificar qual que é o currículo dessa pessoa, onde que a pessoa teve a formação dela, e mais recentemente aqui no Brasil tem se estudado alguns modelos, tem se discutido alguns modelos de certificação desses profissionais. No exterior já existem instituições já há muitos anos que fazem esse processo de certificação, mas aqui no Brasil a gente ainda está, de certa forma, caminhando em relação a essa questão da certificação. Mas uma análise boa do currículo, do treinamento que o profissional teve, são pistas importantes em relação à qualidade daquele profissional em termos de competência para poder planejar as intervenções e executar as intervenções. Aí sobre a dúvida, né, cuidadores poderiam executar as intervenções? Poderiam sem problema algum, desde que treinados por alguém competente e monitorados e supervisionados por alguém que tenha a responsabilidade de planejar o tratamento e conduzir a aplicação desse tratamento de forma séria, responsável e segura. Então, existem intervenções comportamentais que são, por exemplo, mediadas pelos pais, que são mediadas por cuidadores. Na prática, eles são responsáveis pela aplicação técnica das intervenções, a execução da intervenção. Mas essa execução foi uma execução orientada, previamente treinada, constantemente monitorada e supervisionada, e existem vários estudos que sustentam, né, o uso dessas práticas como práticas que sim podem produzir resultados muito positivos, né? Eu até brinco, né, que os pais, os cuidadores, eles praticamente adquirem as próprias habilidades de um terapeuta, né? Porque eles são treinados para executar da mesma forma como um bom terapeuta é treinado a executar, né? Então, quem executa a técnica, né, se estiver executando muito bem, com certeza teremos boas chances de produzir os efeitos que aquelas intervenções podem oferecer. Eu vou pegar um gancho do que você falou sobre a questão dos profissionais, e vou cutucar um pouquinho com relação à crítica que a gente escuta, principalmente quando a gente associa a aba muito ao autismo, né? A Thaís perguntou assim, não existe treino, protocolos que mudam ou que intervêm nas habilidades sociais? Ela perguntou isso. E aí, eu também queria saber sobre, eu não sei se a gente pode fazer um gancho com essa pergunta e também com as críticas de que há uma possível robotização, de que as pessoas perdem a espontaneidade. O que você pode falar sobre isso, André? Vamos lá. Essa também é uma excelente pergunta, Liane, que causa, às vezes, uma certa insegurança nos familiares em buscar por esse tipo de tratamento, porque escutam essas coisas, leem sobre isso, então isso pode realmente levar as pessoas a se afastarem de uma alternativa terapêutica que pode, na verdade, beneficiar a família, o filho ou a filha, né? Então, vamos lá. Em relação a essas críticas de robotizar, de onde elas surgem, né? Elas surgem basicamente em duas situações, em dois contextos. O primeiro contexto é quando, de fato, a gente tem um tratamento que pode ser que ele seja mal implementado, ele não tomou os devidos cuidados para, de certa forma, evitar com que esses comportamentos, entre aspas, robotizados começassem a acontecer. Isso às vezes acontece, né, por uma falha no planejamento e na ausência de monitoramento em relação ao tratamento. E na grande maioria das vezes ela tem a ver com o estágio no qual a terapia está acontecendo. O que significa esse estágio, né, esse momento no qual o profissional está lidando com o comportamento? Quando a gente trabalha com pessoas com distúrbios no desenvolvimento, seja autismo, deficiência intelectual, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman, independente do quadro que a gente está lidando, é muito comum a gente estar trabalhando com pessoas que têm uma compreensão diferente da nossa. Então, quando eu peço alguma coisa para ela, por exemplo, fulano, você poderia, por gentileza, ir na cozinha e me trazer um copo d'água bem gelado? Para nós pode parecer uma coisa simples, né? Bom, ir lá na cozinha, pegar um copo de água gelada e trazer, coisa super fácil, né?
Mas, às vezes, para uma criança ou para um jovem adulto que tem algum distúrbio no desenvolvimento, isso pode ser um desafio para ele. Então, quando eu converso com ele, lido com ele usando muitas palavras, e às vezes até palavras complexas, né? Pensa só, água gelada, né? A pessoa tem que saber o que é água, tem que saber o que é gelado, o que é morno, o que é frio, para poder adequadamente responder a esse tipo de solicitação de alguém, né? Para nós, aos nossos olhos, né, pode soar uma coisa muito simples, mas para a pessoa pode ser desafiadora, como eu falei, e uma das estratégias que normalmente a gente usa no início, né, das intervenções, ou a depender do repertório comportamental que a pessoa tenha, das condições que ela tem naquele momento para poder aprender esse comportamento, a gente normalmente simplifica as instruções usando palavras que são palavras mais específicas do que a gente gostaria que ela conseguisse fazer no momento. Então, se o meu objetivo, por exemplo, é fazer com que a pessoa aprenda a ir na cozinha e pegar um copo, em vez de eu chegar para ela e falar assim, fulaninho, olha aqui para mim, você poderia me fazer um favor? Vai na cozinha, pega um copo e traz para o tio, por gentileza. Dependendo das habilidades de atenção que essa pessoa tem, quando você começou a falar com ela, ela prestou atenção durante 2, 3 segundos e depois já mudou de foco. Então, não é uma estratégia muito efetiva falar desse jeito com as pessoas na hora de ensiná-las habilidades mais complexas ou habilidades que elas estão se preparando para aprender. Então, eu posso simplesmente falar assim, pegue a água ou busque a água. Uma instrução muito mais simples, né, simplificada, onde eu destaco exatamente o que ela precisa fazer, pegar água. Então, nesse momento, eu não vou me preocupar muito em falar que a água é gelada, em vá até a cozinha, pegue a água e traga para mim, que são 3 ações diferentes numa mesma conversa, né, no mesmo pedido. Então, às vezes, essa ideia de robotizar, ela vem de uma falta de compreensão, que, na verdade, é uma estratégia que a gente usa para favorecer a aprendizagem. A gente simplifica as condições de ensino para que a pessoa consiga aprender aquilo que é relevante naquele momento. Mas aí eu ligo com o primeiro ponto que eu falei de, às vezes, ter uma falha no planejamento, né? A partir do momento que a pessoa consegue já seguir a instrução de pegar uma água, eu posso gradativamente pedir para ela pegar uma água e trazer para mim. Eu posso ir tornando a instrução aos pouquinhos mais elaborada, mais sofisticada. E aí a gente vai desenvolvendo a habilidade da pessoa de ter essa compreensão de, por exemplo, né, seguir algumas instruções e conseguir fazê-las adequadamente. Então, a aba não robotiza as crianças por si, não é um efeito colateral do tratamento dela. Às vezes é uma estratégia que a gente utiliza para favorecer o efeito mais imediato que a gente gostaria, porque a gente precisa simplificar para que a pessoa tenha condições de começar a aprender, e aos pouquinhos a gente vai tornando aquela habilidade cada vez mais sofisticada e cada vez mais refinada. E aí, sobre a pergunta em relação às habilidades sociais, que foi, na verdade, a primeira que você me fez, as habilidades, nós temos intervenções, né? A aba desenvolve uma série de intervenções, a gente chama isso de tecnologias comportamentais, né? Às vezes modelos de intervenções ou estratégias específicas para ensinar uma série de habilidades, né? Inclusive habilidades que estão no domínio da socialização, né? Na área social do nosso desenvolvimento. Então, a aba tem uma grande variedade de estratégias, de técnicas em que a gente pode ensinar habilidades de interação social, desde para pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Prader-Willi e até mesmo crianças típicas. E em muitos casos até adultos, né? Tem muitos adultos que passam por intervenções baseadas na análise do comportamento aplicado para desenvolver habilidades de interação social e de comunicação. Quando a gente lê muito na literatura, gente, mãe, pai, cuidador, sobre especificamente o comportamento na síndrome, a gente sempre é chamada a atenção com relação ao que pode desencadear, um fator que desencadeia algum comportamento inadequado ou ruim, tanto para os familiares quanto para a própria pessoa. E aí eu queria, você estava explicando, você falou 2 palavras importantíssimas, né? O comportamento e o ambiente. E aí, assim, a gente lê que as pessoas com a síndrome são muito sensíveis a essas questões que podem desencadear qualquer ruptura de comportamento que vai acarretar uma crise de choro, uma briga, uma agressividade, um grito, uma negação, uma frustração. E aí eu queria saber o seguinte, quais são as funções do comportamento? Ótimo. A ideia de comportamento, né, é um conceito, na verdade, comportamento é um conceito no qual significa, a grosso modo, a relação entre aquilo que a pessoa faz
ou aquilo que ela pensa, ou como ela se sente, com o ambiente dela. Então, uma coisa muito importante, a ideia de comportamento é sempre uma ideia de relação entre alguma coisa que o indivíduo está fazendo e alguma coisa que está acontecendo no ambiente dele. Essa relação, né, de comportamento com o ambiente, a gente chama ela de função quando a gente começa a identificar a relação daquilo que eu faço com aquilo que acontece em razão do que eu fiz. Isso que chama função. Então, o comportamento, ele tem várias funções, ele pode ter várias funções, dependendo do comportamento. Às vezes, o mesmo comportamento, visualmente falando, ele pode ter funções muito diferentes. Só para a gente puxar um pouquinho a conversa para o que acontece na síndrome de Prader-Willi. Um desafio que vocês, familiares, enfrentam muito, e os profissionais que estão ouvindo a gente enfrentam muito, né? Os comportamentos, por exemplo, de arranhar a pele, que são extremamente comuns. Às vezes, o comportamento de arranhar a pele, ele pode ter uma função diferente em momentos diferentes da vida da pessoa, ou até por pessoas diferentes. Você, por exemplo, Liane, você é mãe de uma criança com Prader-Willi. Para ela, a função, caso aconteça com ela de arranhar a pele, pode ser uma função diferente, por exemplo, de um priminho que eu tenho, que também tem síndrome de Prader-Willi. Priminho nada, que ele já é adolescente, ele já não é criança mais. Mas, enfim, às vezes o comportamento é o mesmo, né? Arranhar a pele pode parecer a mesma coisa, mas a função pode ser muito diferente. E aí a maneira de lidar com a tua filha, caso aconteça com ela, e com o meu primo, quando acontece com ele, poderiam ser formas muito distintas de intervenção. Então, às vezes, só para dar um exemplo mais concreto, às vezes o arranhar a pele pode ter a ver com autoestimulação, no sentido de produzir sensação, às vezes até uma sensação de analgesia mesmo, de ficar meio que dormente na pele, né? Em outros casos, pode ser que o comportamento possa ter um efeito, né? Arranhar a pele possa ter um efeito de atenuar alguma sensação interna, uma dor que a criança está tendo, uma sensação incômoda que ela está tendo, e aquele comportamento de arranhar atenua aquilo que ela está sentindo. É diferente do primeiro exemplo, né? Em outros casos, né, tem estudos, inclusive, que mostram que o comportamento de arranhar a pele, às vezes, tem a ver com a reação das pessoas, a reação do pai, a reação da mãe, a reação da professora. Então, as funções são diferentes. Né? Lembrando que função é aquela relação do comportamento com aquilo que acontece em sequência. Né? Que tipo de mudança aquele comportamento produz no ambiente social ou, às vezes, no ambiente físico, né? Seja o corpo da pessoa ou as coisas ao redor dela. Então, a análise do comportamento, a ABA, é exatamente a ciência que estuda, tenta entender a função do comportamento. E aí, toda a intervenção que a gente elabora, na hora de orientar, lidar com esses desafios, por exemplo, arranhar a pele, ou aqueles comportamentos de busca excessiva por comida, por exemplo, eles precisam ser precedidos de uma análise funcional, que é quando a gente identifica, no caso daquela pessoa, por que é que ela especificamente está fazendo isso. E aí, com base no que acontece com ela, é que a gente elabora um planejamento bem individualizado de intervenção para atender as necessidades específicas dela. Eu percebo muitas questões sensoriais na minha filha, na Valentina, e aí eu queria saber a sua opinião com relação a uma aplicação de ABA, quando existe uma necessidade de estimulação sensorial para que ela possa, às vezes, até se acalmar. Por exemplo, eu sinto que, às vezes, quando ela joga um objeto no chão, isso é uma função para ela importante, o cair no chão daquele objeto, ou sacudir as mãos em algum momento, que ela precisa fazer isso, ou quando ela termina uma coisa, ou quando ela recebe um fechamento de algo, ou ela fica feliz, ela bate também as mãos. Então, assim, o que a ABA, né, observando esse tipo de comportamento e percebendo que é talvez um comportamento de escape, eu não sei se é assim que se pode dizer, mas é o que eu avalio, né? O que pode ser observado e atuado em relação a isso, por exemplo? Ótimo. É uma boa pergunta, viu, Liane? Especialmente quando a gente fala de comportamentos autoestimulatórios e de estereotipias também, uma coisa muito importante é que quando a gente vai intervir sobre um comportamento, a primeira coisa que um profissional precisa levar em consideração é: eu realmente preciso intervir sobre esse comportamento? Ele está causando prejuízo para a pessoa? Ele está causando algum tipo de... Ele é potencialmente perigoso?
Porque se não for, se for um comportamento, por exemplo, em que a criança balança as mãozinhas, isso acontece eventualmente em momentos, por exemplo, que ela está muito feliz com alguma coisa aconteceu, ela ficou muito animada. Se esses comportamentos acontecem ocasionalmente nessas situações, bom, fora, às vezes, algum potencial, né, a reação de alguma criança, algum coleguinha que possa achar aquilo esquisito, esse comportamento, às vezes, ele não tem uma urgência da gente realizar uma intervenção sobre ele. A gente precisa sempre se perguntar, né, quão ético seria a gente usar essa ciência do comportamento para ficar mudando comportamento que às vezes incomoda a nós e não necessariamente a pessoa, desde que não cause algum tipo de prejuízo para a rotina e para a vida dela. Né? Então, isso sempre tem que ser considerado, né? De que forma que esse comportamento de fato está prejudicando a pessoa. Mas se for um comportamento que está realmente causando causando impactos importantes, a primeira coisa que o profissional vai fazer é avaliar esse comportamento, identificar qual que é a relação desse comportamento com o ambiente físico e social da criança. E aí eu posso ter, lembra do que eu disse, vários comportamentos muito parecidos, mas de pessoas diferentes, em ambientes sociais e físicos diferentes, que podem ter funções muito diferentes. E aí, quando a gente identifica essa função, ou seja, quais elementos do ambiente contribuem para esse comportamento estar acontecendo? Aí a gente está em condições, nesse momento, né, de elaborar intervenções que são específicas, que possam manejar essas variáveis do ambiente para, de certa forma, levar o comportamento para algum nível que seja do nosso interesse. Seja diminuir ele, por exemplo, ou colocar esse comportamento para acontecer apenas em alguns locais. Esse exemplo de balançar as mãozinhas, às vezes a criança pode aprender a balançar as mãozinhas quando ela estiver, por exemplo, no quarto dela, em algum momento mais tranquila lá, sozinha, né? Não tem absolutamente problema nenhum nela fazer isso. Ou evitar de fazer esses comportamentos em certos ambientes sociais, por exemplo, numa igreja. Ela talvez não fosse um ambiente muito propício para ela engajar nesse tipo de comportamento. Então, independente disso, né, os exemplos, né, que seriam vários, a gente sempre planeja uma intervenção com base nas características da criança, do comportamento dela, no ambiente social do qual ela faz parte, considerando variáveis da cultura dela e também considerando de que maneira que aqueles comportamentos de fato podem levar a algum tipo de prejuízo. Então, eu não tenho uma resposta concreta para te falar, tipo, genérica, né, que serviria para todos os casos, porque essa, inclusive, é a beleza da aba, né? A aba considera exatamente a individualidade de cada comportamento e nos coloca estratégias que a gente possa fazer com que a gente compreenda aqueles comportamentos dentro da rotina, dentro do ambiente social daquela pessoa e permita a gente desenvolver habilidades novas e tentar, às vezes, né, quando for o caso, reduzir comportamentos que possam causar algum tipo de dano ou de prejuízo físico ou social. Eu acho que você vai me dar a mesma explicação para a minha pergunta agora. O que é melhor e mais viável? A gente antecipar alguma coisa que desencadeia uma reação, uma mudança no ambiente, a gente muda o ambiente, antecipa isso para que não haja, ou a gente provoca esse comportamento e tem o embate para poder desenvolver uma melhora nesse comportamento? A gente evita ou a gente tem o embate? Essa é uma outra pergunta também muito boa. Estou gostando muito dessas perguntas, Juliane. Na verdade é o seguinte, a ideia de comportamento enquanto uma relação, né, enquanto aquilo que a gente faz e o que acontece no nosso ambiente físico e social, ele considera dois momentos do nosso ambiente. Ele considera os eventos, as coisas que acontecem antes do comportamento acontecer e as coisas que acontecem logo depois, que é o que eu falei um pouquinho de função, né? E você antecipou, ainda que intuitivamente, né, duas possibilidades, duas vias que a gente tem de intervenção sobre o comportamento. A gente pode ter algumas estratégias onde a gente maneja o ambiente, a gente muda o ambiente para prevenir que o comportamento alvo, né, aquele comportamento que a gente está lidando e que a gente não gostaria, por exemplo, que ele acontecesse, a gente manipula, a gente muda o ambiente antes, numa lógica de prevenção, ou a gente também tem uma segunda via de mudança de comportamento, que é o comportamento, quando ele acontece, a gente está preparado para lidar com ele de algumas formas. Não existe bem uma forma melhor do que a outra, mas são possibilidades que a gente tem enquanto formas de intervenção, vamos dizer assim. E muitas vezes o profissional ele tem que considerar uma ou outra, em alguns casos talvez ele possa até fazer
a jus, né, das duas intervenções ao mesmo tempo. Ele pode, às vezes, por algumas questões relacionadas às características do comportamento, seguir algumas estratégias para diminuir a probabilidade dele acontecer e, quando ele acontecer, ele ter muito claro ali o que as pessoas ao redor deveriam fazer, deveriam reagir, né, como que elas podem lidar com isso. Então, são duas vias de mudança do comportamento. Preparar o ambiente para evitar que ele aconteça, ou, às vezes, até favorecer um comportamento que a gente gostaria que acontecesse mais, né? A gente pode mudar o ambiente para permitir com que ele aconteça mais vezes, né? Um exemplo aqui, vamos supor que a gente esteja com uma criança desenvolvendo o próprio repertório social dela, né? Fazendo com que ela, por exemplo, aprenda a cumprimentar as pessoas adequadamente, dependendo do nível de intimidade, até demonstrar afeto, por exemplo, abraçando uma pessoa. Então, se eu quero que ela faça isso e pratique esse tipo de comportamento, eu posso planejar, por exemplo, fazer com que essa criança tenha mais encontros das pessoas da família dela para esse comportamento poder, de certa forma, acontecer, né? Mas, às vezes, a gente precisa lidar com comportamentos nos quais eu não quero que eles aconteçam. Então, tudo depende dos objetivos e do comportamento que a gente está lidando. Só para finalizar, na aba, né, na análise comportamental, a gente olha tanto os comportamentos que estão acontecendo demais, e a gente gostaria que eles reduzissem, que eles diminuíssem, mas a gente também, muitas vezes, olha para os comportamentos que deveriam acontecer e não estão acontecendo ainda. Que foi um exemplo, esse exemplo que você contou do aniversário, né? A criança estava lá no aniversário dela, queria o bolo, só que a criança não conseguia esperar. Uma outra via de intervenção que um profissional poderia fazer no caso dessa criança do aniversário é uma outra alternativa. Seria, por exemplo, ensinar a criança a esperar o momento do bolo, ela desenvolver o comportamento de tolerância. Claro que isso não é feito de um dia para o outro, precisa todo de um trabalho técnico, com planejamento, né, cuidadoso, mas essa seria uma outra via de intervenção. Seria olhar para repertórios que poderiam acontecer naquele momento e substituir um comportamento que, às vezes, naquela ocasião, ele é problemático, como o comportamento de ficar perguntando sempre sobre o bolo. Se a gente ensina a pessoa a esperar e a brincar, a criança aprende a brincar com coleguinhas, aprende a esperar. Quando ela está na festa, ela vai brincar e vai esperar, e aí isso também não seria um problema. É uma outra via de intervenção possível. A Verônica, né, do perfil do Miguelzinho, filho dela, diz: meu filho está há 1 mês com acompanhante terapêutica e já vejo muitas melhorias comportamentais. Mas ele está usando o método Denver. Apesar do sucesso, percebemos ele com aversão da AT. O que é a AT? AT é uma sigla para acompanhante terapêutica, tá? A pessoa, é como se fosse o técnico comportamental que é treinado e responsável por aplicar as intervenções, né? Legal essa pergunta também, porque falou assim, a pessoa os profissionais estão utilizando o Denver, né, que é um modelo. O modelo Denver, ele implementa intervenções comportamentais da aba. Às vezes as pessoas contrapõem Denver e aba como coisas diferentes, mas não é. As estratégias de ensino, de mudanças de comportamento, de indução da aprendizagem, vamos dizer assim, que existem no Denver, elas são baseadas na aba. Então são estratégias da aba, só que tem uma linguagem um pouco mais... Tem uma linguagem diferente, são terminologias diferentes, que são mais próximas da psicologia do desenvolvimento. Então, o Denver é um modelo já validado experimentalmente, tem uma série de estudos que mostram a efetividade dele. Ele é um modelo mais para crianças até 4 anos de idade, é um modelo bem fechadinho, mas é um modelo que é efetivo. Se no caso específico dessa pessoa está acontecendo uma aversão, a criança está com aversão ao AT, aí eu não sei se eu entendi direito, mas quando a gente fala em aversão ao AT, parece que o AT está chegando na casa da pessoa, né, da criança, ou a criança está chegando na clínica, na sala de terapia, e a criança não quer interagir com aquele AT, com aquele aplicador, com aquele terapeuta, né? Quando isso acontece, a gente sempre tem que olhar um pouquinho para a relação que essa criança está tendo e que esse AT está tendo com a própria criança, né? Normalmente, comportamentos de evitação são comportamentos que têm uma função. Eles estão servindo para alguma coisa, né? A criança está evitando o AT por quê? Os profissionais vão ter que entender. Isso tem alguma coisa a ver na relação dos dois? Por exemplo, o AT não é muito divertido, ou quando ele está lá interagindo com a criança, eles não fazem coisas muito do interesse da criança? É isso que está acontecendo? Pode ser que sim,
Pode ser que não. O AT, na hora que ele chega na casa da criança, ou momentos antes da família pegar a criança e levar a criança para o atendimento, a criança estava fazendo uma atividade muito, muito bacana, e aí a entrada do AT na casa resulta em interrupção daquela coisa bacana. Então, vamos supor, a criança estava ali mexendo no celular ou no tablet, ela super adora. E aí a mãe chega e fala assim, agora guarda o tablet que a fulaninha está chegando, a AT está chegando. Poxa, aí fica difícil realmente da criança gostar da AT, né? Porque acaba sinalizando ali, a presença dela se resulta numa interrupção de algo legal, né? Se isso acontece de forma sistemática, ou talvez até eventualmente, isso pode prejudicar a relação da criança com esse AT e pode resultar em comportamentos de não quero ele mais, porque ele fica meio que significando, quando ele chega as coisas bacanas que eu faço não acontecem, e aí quando eu estou lá, pode ser que coisas que não sejam divertidas eu tenha que fazer como atividade, né, como tarefa, que muitas vezes tem que fazer. Então, assim, a gente sempre tem que analisar a função desse comportamento. Pode ser que para o Miguelzinho, né, não sei se é ele no caso, né, para a pessoa que colocou do perfil, pode ser que seja isso que esteja acontecendo, mas para outra criança a aversão ao AT seja em razão de outra coisa. Ou seja, esse comportamento tenha outra função. O que eu recomendo procure um profissional que é responsável pelo tratamento da criança e converse sobre isso, diga que isso está acontecendo e que com certeza o profissional vai analisar melhor a situação específica, né, e tomar as melhores medidas para poder resolver isso o quanto antes. Uhum. A Paty está perguntando, na aba trabalham com reforços? Boa pergunta, viu, Tati? Sim, a aba trabalha com reforços, porque, na verdade, a ideia de reforço ela é uma ideia, ela é aquele resultado do comportamento que acaba fazendo com que ele seja alimentado. Por exemplo, se eu tenho um comportamento se eu aprendi a brincar, se eu brinco com brinquedos, normalmente o resultado do brincar é aquela diversão que eu sinto, né? Eu escuto barulhos dos brinquedos, eu me entretenho por um tempo, acontecem coisas quando eu estou lá brincando. Se eu estou montando um quebra-cabeça, quando eu concluo, eu consigo ver uma figura super bonita. A ideia de reforço é o resultado do comportamento que torna ele mais provável. As pessoas, às vezes, têm uma compreensão distorcida da ideia de reforço, associando reforço à recompensa. Alguma coisa que eu dou para a pessoa, como se eu estivesse meio que fazendo uma chantagem, né? Se você fizer isso, eu te dou tal coisa. Só te dou se você fizer. A ideia de reforço é isso, né? São efeitos do comportamento que tornam ele mais provável. A gente, quando está chantageando alguém ou pedindo para alguém fazer alguma coisa, só te dou se você fizer isso. Isso tem a ver com reforço? Tem. Mas a ideia de reforço não é somente isso, né? Todo comportamento humano depende de reforço para acontecer. Independente se a gente gostaria ou não, se a gente quiser ou não. Vou dar um exemplo prático. Quem aí sabe dirigir carro, dificilmente vai ficar colocando a chave no carro e dando partida se o carro não liga. O reforço de colocar a chave na ignição do carro e girar a chave é conseguir ligar o carro para poder andar. Se a pessoa tenta ligar o carro não liga. Se ela gira de novo, o carro não liga, eu duvido que alguém aqui vai ficar tentando 400 mil vezes ou até a semana que vem tentando girar a chave. Uma hora a gente desiste. A gente desiste porque não tem reforço. Então, a aba, né, ela descobriu o que é reforço exatamente ao descobrir que o nosso comportamento ele acontece muito por conta dos efeitos que ele produz no nosso ambiente. E quando esses efeitos tornam mais provável, a gente chama isso de reforço. Ao saber disso, às vezes a gente pode usar isso como estratégias que possam favorecer o ensino de comportamentos novos ou trabalhar com comportamentos que a gente precisa reduzir de frequência. Então a resposta é sim, a gente trabalha com reforço, mas na verdade qualquer pessoa que vai trabalhar com comportamento, seja analista do comportamento ou não, até os pais quando estão lá interagindo com a criança, também trabalham com reforço, ainda que intuitivamente, né? O reforço é um fenômeno que acontece na nossa interação social, na nossa interação com o nosso meio, né? Seja o meio físico ou o meio social. A Luciana está perguntando, a aba pode intervir também no comportamento desafiador opositor? Pode sim. Existem, como eu já falei, né, uma série de possibilidades de intervenção para esses comportamentos. Só que até é importante a gente comentar isso, né? O trabalho da aba é um trabalho muito individualizado, no sentido de que quando a gente fala de fazer uma análise funcional
e desenvolver uma intervenção funcional baseada na função do comportamento, significa que eu preciso olhar caso a caso. A aba ela não classifica comportamentos de forma estrutural. A gente tem um termo para isso que chama topografia. Por exemplo, se a pessoa se opõe muito a quando alguém pede para ela fazer alguma coisa, eu não vou olhar classificar esse comportamento como opositor e achar que para todas as crianças ou todas as pessoas que têm esse perfil de se opor à instrução, se opor a pedidos, não executar coisas, eu não vou partir de um pressuposto de que é tudo a mesma coisa. Outro exemplo que a gente deu aqui na live de arranhar a pele, né? Se eu estou vendo a pessoa arranhar a pele do braço, se eu vejo várias pessoas arranhar a pele do braço, a aba não parte do pressuposto que arranhar braço, então o tratamento é esse. A análise não é dessa forma, não é com base na forma do comportamento, ela é com base na função do comportamento. Se eu arranhar a pele, eu estou atenuando uma sensação de dor, então a maneira de lidar com esse comportamento é ou tem algumas possibilidades. Quando eu arranho o meu braço, o que acontece, o que alimenta o meu comportamento? A ideia de reforço aqui, né? O reforço é a reação das pessoas, então a maneira de lidar com esse comportamento é outra. Se quando eu arranho o braço, a minha professora ou a minha terapeuta remove as atividades que eu preciso fazer e eu não estou muito interessado em fazer elas, então isso é uma outra forma, é um outro comportamento. Ele parece o mesmo, mas tecnicamente são comportamentos diferentes. Então olha que interessante, Liane, eu tenho 3 coisas, né? Arranhar o braço é uma delas, né? Mas pode ser 3 comportamentos diferentes se as consequências, né? Se o efeito sobre o ambiente físico-social for diferente. Então, o comportamento desafiador, a gente trabalha com ele? Trabalha. Tem uma série de intervenções sobre ele. Mas eu precisaria analisar o que acontece com a criança em específico para poder falar, então, nesse caso, o que nós deveríamos fazer. A ação é a mesma, né? De cutucar a pele, de arranhar a pele. A Thaís... A ação é a mesma, mas a função é outra. A Thaís pergunta, a punição aplicada pelos pais sem o conhecimento desta ciência pode ser prejudicial para a mudança comportamental? Pode. Punição é um outro termo que é científico e quando caiu no senso comum ele foi muito distorcido, tá? Aí só para dar uma explicação rápida, da mesma forma que o reforço é aquela consequência que torna o comportamento mais provável, a punição é o oposto, é um resultado do comportamento que torna ele menos provável. Por exemplo, se alguém pega um carro na hora do rush, para ir para algum lugar, e pega uma determinada via e entra num engarrafamento, no futuro a pessoa tende a diminuir a probabilidade de pegar aquela mesma rua porque no passado ela ficou presa no engarrafamento. Então, isso seria punição tecnicamente, apesar de que ninguém foi lá e castigou a pessoa, né? Então, comportamentalmente isso é punição, mas lembrando que punição não significa castigo, né? Aí já falando da prática dos pais, né? É importante a gente destacar o seguinte, Liane, a análise do comportamento estudou punição e até hoje estuda punição. Tem anos e anos de estudo sobre isso. A gente sabe que punição provoca uma série de efeitos indesejáveis. Então a aba, um profissional que trabalha com aba, ele até poderia prescrever um tratamento que envolva a tal da punição, só que somente em situações onde todas as outras estratégias baseadas em reforço, né, em efeitos positivos sobre o comportamento, falharam. Tem uma série de normas éticas que são seguidas para isso. Então, a resposta que eu dou para essa mãe é a seguinte. O uso da punição, ele raramente, sozinho, ele vai ser interessante. Eu estou tentando aqui puxar pela memória, eu não me lembro de alguma situação do cotidiano, da interação comum de pais e filhos, enfim, em que não exista uma alternativa baseada em reforço que seja muito melhor do que castigo, bronca, às vezes até agressão física, que assim, isso é impensável, né? A gente não pode agredir uma criança, especialmente uma criança com deficiência, né? Seja ela com deficiência ou típica, isso, enfim, agressão física em hipótese alguma. E a gente sabe hoje, até com base na própria ciência, que punição não é um caminho bom para a educação, para ensinar coisas novas. Ele não é uma estratégia adequada. A gente dispõe hoje de vários outros recursos. O que essa mãe, o que eu recomendaria a ela, né, é buscar um profissional da aba, né, da análise do comportamento, e buscar uma consultoria ali sobre como lidar com algumas situações que eu às vezes entendo, porque os pais são muito difíceis de lidar. E às vezes a gente recebeu castigo, a gente apanhou dos nossos pais, a gente veio
às vezes de uma época diferente, né? 30, 40 anos atrás as coisas eram diferentes, mas hoje em dia já não se justifica mais fazer essas coisas. Então a gente tem outras alternativas muito melhores e que surtem efeitos muito mais positivos e às vezes até mais rápidos. Queria pegar um gancho da palavra que você usou, educação. A aba pode ajudar na escola, na escolarização, nas questões acadêmicas, pedagógicas, no comportamento da criança na escola, né? No aprendizado. Pode. Eu não sei se você se recorda, mas no início da live eu comentei com vocês que a aba é também considerada ciência da aprendizagem, né? Porque quando a gente fala em comportamento, a gente fala em aprender algo, né? Se eu aprendi a ler, eu aprendi uma série de comportamentos novos, né? Olhar uma palavra, falar qual que é aquela palavra, ou ouvir a palavra e apontar para a palavra. Enfim, tem vários comportamentos ali no meio, né? Mas quando a gente fala em aprender, a gente fala em comportamentos novos, né? Então, tem uma série de aplicações, Liane, um mundo inteiro, né? Um mundo que se desdobra, né? Quando a gente fala da aplicação da aba na área educacional. E aí a gente também pode ter aplicações da aba para favorecer comportamentos que são importantes para a criança se desenvolver na escola. Então, tem as duas coisas. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Existem aplicações da aba para favorecer a aprendizagem de habilidades acadêmicas, como, por exemplo, leitura, escrita, matemática. Então, tem como aplicar a aba para fazer a criança aprender a ler, para fazer a criança aprender a escrever, para fazer a criança aprender a fazer cálculo. Tem uma série de aplicações nesse mundo, né, no campo das habilidades acadêmicas. Mas também a gente pode utilizar a própria aba para fazer com que a criança tenha esses comportamentos que são fundamentais na escola, para ela poder aproveitar o ambiente escolar, né, que é permanecer sentada, prestar atenção no professor, colaborar com algumas atividades, que em alguns momentos o professor vai pedir algumas tarefas e a criança topar fazer as tarefas, né, concordar em fazer, interagir com os colegas. Então, tem uma infinidade de possibilidades que a aba pode ajudar na criança em ter uma rotina escolar mais positiva e que permita a ela aproveitar melhor o ambiente escolar e toda a parte pedagógica que a escola pode oferecer. André, a gente já está chegando a 1 hora de live. Eu queria fazer colocar uma coisinha assim final minha, né? E que acredito que seja uma coisa relativamente comum com outras mães também. E depois as suas sugestões finais, ou o que você tem a nos dizer, porque eu acho que é um assunto tão profundo que a gente ficaria aqui durante muito tempo. E eu acho também que as pessoas que querem fazer as perguntas, acho que você ficaria muito satisfeito em responder as perguntas com mais calma, né? A Mércia está aqui, gratidão. Claro. Mércia, gratidão nossa, porque foi por sua sugestão que a gente conheceu essa pessoa maravilhosa que é o André, super esclarecedora, com tanto conhecimento e tanta boa vontade de nos ensinar, né? Porque isso daqui é uma verdadeira aula. E aí, assim, a minha colocação final é o seguinte: eu sinto que quando a gente lida com uma criança com a síndrome, que tem muita dificuldade em ouvir um não, em ser contrariada, em se sentir frustrada, em receber essa frustração e trabalhar isso, o que a gente acaba se modificando. A gente acaba parando de dizer coisas, a gente acaba parando de agir de uma maneira natural, a gente se robotiza, a gente se transforma em pessoas cujo diálogo, cuja ação ou cujo sentimento acaba sendo artificial, porque a gente já sabe que se disser alguma coisa que não é o que a pessoa está esperando ouvir, é um desastre. Então, assim, a aba trabalha também nos pais, ela pode ser aplicada aos pais, porque... Com certeza, ela pode, e o ideal é incluir os pais no tratamento como um todo, né? Porque os pais fazem parte do ambiente social da criança, são atores assim fundamentais, dos mais relevantes que existe ali para a criança, na grande maioria das famílias. A gente sabe que a composição das famílias é bem heterogênea, né? Então, as pessoas que têm um convívio fundamental ali e frequente, participam da rotina da criança, precisam ser incluídos porque a criança precisa praticar as habilidades que ela está desenvolvendo e a criança também precisa aprender habilidades de relacionamento com os pais para que todo mundo tenha uma rotina positiva, né?
Então, tem que incluir, de fato, os pais ali, dar orientação, em muitos casos, treinamento, para a gente conseguir, de fato, né, proporcionar uma mudança como um todo, né, para todo mundo sentir as mudanças comportamentais, o desenvolvimento da criança, impactar a qualidade de vida não só dela, mas também a qualidade de vida dos pais. E aí, assim, esses comportamentos de dizer não, de lidar com o arranhão da pele, o arranhão do ânus, que é muito comum, essa fixação também em comida, às vezes comportamentos de acumulação, de roubar as coisas. Olha a quantidade de coisa que os pais vão ter que lidar, né? Às vezes o terapeuta trabalhando com a criança, seja em casa ou na clínica, não é tempo suficiente para lidar com esses comportamentos, porque eles acontecem em outros momentos, à noite, no final de semana. Então, esse suporte, ele é fundamental, ele ajuda muito, né, desde que os pais estejam focados ali, né, porque não adianta só o profissional orientar, mas os pais precisam, de fato, executar as orientações, né? E se estão com dificuldade, precisa conversar com a equipe, entender como fazer as coisas, né? Para, de fato, a gente conseguir mudar a rotina como um todo de todo mundo para uma forma que vá resultar em qualidade de vida melhor para todos, né? Então, sem sombra de dúvida, Liane, não só é possível, como tem que incluir. É o principal, né? Tem que ter isso sem sombra de dúvida, tá? Ai, que bom, André. Olha, 10h10, a gente começou um pouquinho mais tarde também por conta de dificuldades técnicas, mas isso ocorre. Eu queria agradecer demais o seu tempo, esse seu conhecimento, a sua boa vontade. Queria convidar todas as pessoas a curtirem esse perfil iaba.ms, porque lá tem muito conteúdo e a gente precisa sempre de muito conteúdo. E também deixar livre esse canal para as perguntas que eu posso encaminhar para o André. Vocês podem fazer, então, seguindo o perfil dele, perguntas específicas sobre a síndrome. Tenho certeza que ele vai ter muito boa vontade em responder. E agradecer mais uma vez o seu tempo. Tem uma última pergunta aqui, vou fazer. Quando só um dos pais concorda em fazer terapia junto com o filho, hein? Essa é uma pergunta... Aí é delicado, né? Porque o ideal é o que não é o melhor, né? Então, acho que uma conversa muito franca e aberta é o essencial. A gente sabe que às vezes tem casos de pais que estão divorciados, que estão em processo litigioso, tem questões de guarda, e depende muito da situação específica. Mas o ideal é que todo mundo participe do tratamento, concorde, claro, desde que entenda por que o tratamento tem que ser feito dessa forma, né? É importante que os pais consintam, né? Não dá para fazer intervenção se os pais não autorizarem. O profissional ele nem poderia fazer isso, né? A gente não pode chegar lá e fazer qualquer coisa porque a gente acha que é o certo sem os pais autorizarem. E quando uma parte não autoriza, aí realmente o ideal é sentar para uma conversa e tentar chegar em algum consenso. E sem confiança também, né, no profissional. É preciso... Enfim, claro, é preciso confiar e, inclusive, colocar todas as dúvidas ali em jogo, né? É fundamental que os pais saibam por que aquilo está acontecendo, o que aquilo tem de bom para oferecer, de benefício para oferecer para o filho, o que tem de risco. Às vezes pode ser que alguma intervenção possa oferecer algum tipo de risco. Então, os pais precisam saber quando isso estiver acontecendo, né? É fundamental essa transparência e essa honestidade, mas é fundamental também a colaboração de todo mundo. Porque aí sim a gente vai conseguir ter os resultados que são possíveis para um determinado caso, tá? Liane, eu queria te agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando. A Mércia é minha tia. Eu tenho um primo que tem em Prader-Willi, é o Davi. Davi, um beijo para você. Não sei se o Davi está assistindo a gente. Então, assim, eu fiquei muito, pessoalmente feliz com o convite, até porque eu vivo um pouquinho também dessa questão da Prader-Willi na minha família, e queria mandar um beijo para todo mundo da minha família que está me assistindo aí, especialmente para o Davi, que é meu primo, e fica à disposição. Se o pessoal quiser mandar as perguntas no perfil do IABA, eu teria mais facilidade para conseguir responder. Claro. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu trabalho, às vezes aperta um pouquinho a gente, mas prometo responder todas as questões lá, e o que eu puder ajudar e contribuir com informações no futuro, fico à disposição. Tá bom? Ótimo, André, muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram conosco. Hoje a gente teve uma audiência bem alta, é um assunto muito interessante, muito importante para nós, para a família como um todo, para os nossos filhos, para que a gente consiga levar a vida de uma maneira mais suave e feliz, né? Todos nós. Muito obrigada, André, obrigada pela tua participação, obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, obrigada.